que gera vida. Com o pastor. De gerações em gerações, Deus levanta grandes profetas para trazer a sua palavra a um povo que necessita de conhecer e se achegar a Deus, para receber os seus milagres e as suas benevolências e, principalmente, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e obter a salvação da sua alma. Prepare o seu coração e ouça agora a palavra direto do trono de Deus com o pastor. Aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Aleluia. Abra a tua Bíblia Sagrada, sem perca de tempo por causa do horário, no livro de Gênesis, capítulo 12 e versículo 1. 12 e versículo 1. Depois nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, tá bom? Para nós aprender um pouquinho com o Espírito Santo. 12 primeiro. Aleluia. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora preste atenção no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8. Aleluias. Glória. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Aleluias. Todos encontraram? Vou esperar vocês encontrar, que é muito importante ler as Escrituras, para que vocês não sejam enganados. Quem lê a Escritura, ele não é enganado. Tem que ler. Se não ler, é enganado por qualquer espírito aí fora. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o teu santo nome. Aleluia. Preste atenção. Pastor, por que o senhor leu o livro de Gênesis capítulo 12? Eu li o livro de Gênesis capítulo 12, porque Deus, quando chama o homem, a primeira coisa que o homem tem que ouvir é a voz de Deus e obedecer. Porque quando o homem obedece a voz de Deus, o chamado de Deus, as Escrituras vai falar que quem chama é Deus, que quem capacita é Deus, quem tirou da parentela
Deus chamou Abraão, mas a atitude foi de Abraão. A atitude, amém, quiser colocar pode pôr, mas a atitude foi de Abraão, porque Deus falou, Deus deu a palavra, Deus anunciou, Deus falou com Abraão, sai da tua parentela. Mas quem tomou a atitude foi ele. Aleluia, Pai. É ele que tem que tomar a atitude, é o ser humano que tem que tomar a atitude diante de Deus. E quando o ser humano toma a atitude diante de Deus e da promessa que Deus fez, Deus automaticamente ele fica responsável para aquela palavra que ele falou. Preste atenção que eu vou dizer para ti. Quando Paulo diz as cartas de Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que aquele que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, e nele ele busca as coisas que não é vida, mas morte, Paulo está ensinando que os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo, a Bíblia vai falar que todos são filhos de Deus? Não, são criaturas. Para se tornar filho de Deus, tem que renunciar a este mundo. Tem que negar. Tem que abandonar o velho homem. Tem que abandonar a velha mulher. Porque não tem como Deus fazer algo na vida de alguém, se ainda ela saiu do mundo, ainda ela está com a bagagem do mundo, com a mania do mundo, com o jeito que o mundo é. Não, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Paulo ensina a igreja, Jesus também ensinou a igreja. Jesus, quando ele veio pregar, ele não veio dar moleza. Jesus não veio pulando de um pé só, não. Jesus veio expulsando demônios, Jesus veio libertando, Jesus veio fazendo milagres, Jesus veio curando, Jesus veio ali fazendo a diferença. O que é cristianismo? O cristianismo é diferente de religião. Religião é norma. Religião é aquele que manda, aquele que fala. Mas a palavra nos ensina ao contrário, que nós não podemos viver de religião. Nós temos que ser cristão. O que é cristão? É aquele que faz a diferença. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que vivia na lascívia não vive mais. Por isso que a palavra diz que Abraão saiu do meio da tua parentela. Porque a parentela de Abraão era uma parentela que eles veio de uma geração que acreditou em Deus, mas os seus pais abandonou a Deus para servir Deus pagãos, para fazer imagens, para adorar a Deus de madeiras. Mas quando Deus chama Abraão, chama para quê? Uma diferença, para ele sair da imundícia, para ele sair da destruição que no futuro ia vir sobre aquela cidade. Aleluia. Abraão estava embaixo da promessa. Quem está embaixo da promessa não tem medo deste mundo. Quem está embaixo da promessa não tem medo do que está acontecendo aí fora. Porque você está na onde? Embaixo da promessa. E aí tem uma coisa muito importante que Deus disse para Abraão: os que te abençoares serão abençoados. E os que te amaldiçoares? Aquele que te amaldiçoa, ele está armando a cova dele. Aqueles que te caluniam, ele mesmo está armando a cova dele. Se você está enquadrado na Bíblia Sagrada, então você não teme a nada. O homem e a mulher que é nascido de Deus, ele não teme este mundo. Ele não é deste mundo. Tem muitas pessoas preocupadas, sabe com o quê? Ai, o meu filho. Ai, o meu marido. Ai, eu não sei o que eu vou fazer amanhã para pagar aquela conta. Ai, eu não sei o que eu vou fazer para fazer isso, fazer aquilo. Você fica preocupado com coisas mínimas. E Deus querendo resolver uma das coisas maiores do ser humano. Qual
pastor? A sua vida espiritual. Deus. Porque se você não tiver uma vida espiritual quadrado na palavra de Deus, não adianta ser dizimista, não adianta falar em línguas estranhas, não adianta pular, não adianta sapatear se não tiver aqui. Não adianta. Se os demônios conhecem quem é quem, imagine Deus. Pastor, prova para mim se os demônios conhecem o ser humano. Conhece. E muito bem. Muito bem. Como ele conhece, pastor? Conhece. Lembra lá daqueles jovens que foram ali expulsar aqueles demônios? Deus. Porque viu Paulo expulsando demônio? Foram lá tentar expulsar demônio. Em nome de Jesus que Paulo prega, o que aconteceu? Levou uma surra, apanhou. As entidades, os demônios olhando e dizendo assim, ó, eu sei quem é Paulo, conheço muito bem Paulo, também sei quem é Cristo. Quem és tu? Tome. Vocês não têm vida com Deus, tome. Então o mundo espiritual é uma guerra, irmão. E o que tem de religiosos, o que tem de pessoas que vêm à igreja para receber isso, para receber aquilo, e depois sai para o mundo da imundícia e diz assim, Deus, por que Deus não fez? Porque eu fui lá naquela igreja, Deus usou o profeta, irmão, vou dizer para você, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, Deus só tem compromisso com quem anda na palavra dEle, porque fora da palavra dEle não pode sair. Ele não mente. Ele não mente. Cada dia que passa, cada ano que passou, eu recebi experiência de Deus. Deus. Cada ano que passou, eu recebi experiência de Deus. Eu fui conhecendo as pessoas, quem era e quem não era do meu lado. Deus foi me mostrando assim, passo a passo, e Deus falando para mim assim, ó, fique em silêncio. Muitos vão pensar que tu está morto, mas muitos vão pensar, e Deus me guardou, assim como Deus guardou Elias, Deus também está te guardando. Deus te guardou na pandemia, Deus te guardou de tanta praga. Deus manda te dizer nesta noite, se inclina para aquilo que é espiritual, sai da carne, vive no espírito, sai da mentira, sai do engano, sai da fofoca, sai da calúnia e viva a verdade. Chega de ser cristão meia. Eu nunca vi um cristão ser cristão, irmão, e não honrar a Deus. Não é só notícia de oferta, não. Isso é fácil. Isso é fácil. Para muitas pessoas é difícil, porque ela olha para o dinheiro. Mas quem é filho de Deus não olha para o dinheiro, ele olha para a promessa. Porque olha bem, tem muitas pessoas que falam assim, eu vou devolver o dízimo porque está escrito que Deus vai abrir as janelas do céu. Tá bom. Devolve o dízimo porque é fiel. É ou não é? Está escrito na palavra. Agora olha aqui. Deus só vai cumprir a palavra dele se você estiver na palavra dele, eu estiver na palavra dele. Se eu for um cristão, fofoqueiro, linguarudo, se eu for uma pessoa que vive no pecado, Deus não tem compromisso comigo, ainda que eu seja dizimista, porque a palavra vai dizer que Deus honra aquele que honra ele. A palavra vai dizer que Deus despreza aquele que despreza ele. Qual foi o segredo desses homens da Bíblia? Daniel. Qual foi o segredo de José? Josué, Moisés, Ruth, Esther. Qual foi o segredo desses homens? Se eles eram ser humano igual nós. O segredo é obedecer. Quando Deus chama, você tem que crer, confiar. Você tem que confiar. Quando Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 8, Paulo está falando dos dons gratuitos de Deus. Paulo está falando de frutificados para com Deus. Porque não tem como a pessoa falar assim, ó, eu sou de Deus, mas os frutos são podres.
Eu já vi cristão falar, mata ele. Por quê? É perigoso Deus matar a pessoa que está falando isso. Porque Deus vai examinar na balança quem é quem. Deus conhece quem é quem. Deus sabe quem é quem. O Espírito Santo conhece. Não precisa você falar assim, não, aquele ali tem mais Deus, aquele ali não tem, esse não tem, não precisa, porque Deus conhece todo ser humano. Deus conhece por dentro e por fora do ser humano. Vou te dizer algo. Está aqui minha esposa, todo lugar que eu vou, meu querido, eu já falo para as pessoas, me convidou, é para ouvir a verdade. Se chegar em mim e falar assim, o que Deus tem para você? Deus tem alguma revelação para você? Tem. Conserta a sua vida, se arrependa, volta a Ele que Ele vai te ajudar. Esse é o segredo. Arrependeis vós dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem comunhão com o pecado, irmão. O Espírito Santo ele não anda na rodinha dos escarnecedores. O Espírito Santo não fica armando covinha. O Espírito Santo, ele anda com aquele que o quê? Que faz a vontade de Cristo, que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós ganhamos almas. Olha bem, você conhece alguém que está sofrendo? Quanto de nós mesmos olhamos para um cristão que talvez está passando por um momento difícil, olhando para os cristãos que às vezes ele está caminhando dentro da igreja, mas ele está com depressão, e nós sabemos que nós temos um dom de libertar, e nós ficamos, não, é porque ele fez isso, é porque aquilo, é porque desse jeito. Não, se você tem o dom, Deus te deu o dom, vai lá, liberta aquela pessoa daquele mal, expulsa aquele mal, dá vitória para ela, porque ela também é ser humano. Então Cristo está à procura de uma igreja que vem fazer o quê? A vontade dele. Ninguém quer a vontade dele, nós queremos a nossa. E a vontade de Deus é ruim, dói. Tem hora que Deus fala assim para o ser humano, ó, nós pedimos uma coisa, Deus fala, não, você vai para outro caminho. Olha a vontade de Deus. Jesus está no Getsêmani, clamando. Automaticamente ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas olha o que Jesus faz. Mas que não seja a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus é diferente do ser humano. O ser humano, ele quer a vontade dele. Ó, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou na igreja. Se o Senhor não agir assim, eu não vou fazer nada. Então continua fazendo nada. Porque Deus vai continuar sendo Deus, poderoso, magnífico, aquele que veio salvar, aquele que veio para libertar, aquele que veio e prometeu o Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo não é de todos, irmão. O Espírito Santo é para aqueles que o buscam e se entrega para Ele totalmente no altar. Tem muitas pessoas vivendo enganadas. O que é o Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é longanimidade. Ele sabe esperar. É longo. Ele tem paciência. Quem tem o Espírito Santo não apavora. Na hora da luta, na hora dos problemas. Por isso que o salmista Davi diz, Deus é o meu refúgio, socorro, bem presente na hora da tribulação ou angústia. Por isso que o salmista Davi diz, esperei com paciência no Senhor. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele confia. Quer ver um exemplo? Quem tem filho aqui? Por exemplo, você tem filho. Né? Se você falar algo para o seu filho assim, ó, filho, faz isso. Ele não faz. Pega uma criança, ela está aqui no alto. Aí você fala, pula. Ela vai pular. Por que ela vai pular? Porque
Porque ela está vendo o pai dela. E ela confia que o pai dela vai segurar ela. Sabe que nós, como é filho, você quando é filho, você tem que confiar. Você tem que lançar em Deus e confiar em Deus. Você tem que acreditar que esse problema para Deus não é nada. Para você parece o fim do mundo. Mas Deus está dizendo isso, é apenas uma escola. Você está recebendo um aprendizado. Ele é o professor. Ele é o professor. Quando você está numa prova, como que fica a sala de aula? Todo mundo quer. E quando não tem prova? Parece uma maritaca. Mas quando tem prova, todo mundo no silêncio. Todo mundo esperando a resposta. Todo mundo ali fazendo a prova. Para ser o quê? Para passar. Dentro do reino de Deus é a mesma coisa. Deus é o professor. Tem vezes que Deus está vendo você passando por aquele momento ruim da fase da sua vida. Mas Deus está no silêncio. Aleluia. Você ora e Deus não responde. Você jejua e parece que você está jejuando em vão. Você clama e parece que Deus não está te ouvindo. Claro que Ele está. A Bíblia diz que os ouvidos que Ele está atento a tudo. O olhar dele é como chama de fogo. Nada escapa dos olhos dele. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa da mão de Deus. E nesta noite, Deus te trouxe aqui para mudar a sua sorte. Olha para você ver mais um ano passando. Mais um ano passando rápido. E quantas almas nem ganhou para Cristo? Quantas almas você ganhou para Cristo? Não, o que é ganhar a alma, pastor? Evangelizar. É falar de Cristo. Tem cristão que diz assim, eu tenho o Espírito Santo, mas não tem coragem de evangelizar, de pregar, anunciar, de falar do seu testemunho, como ela era e como ela é agora. Tem pessoas que ela não faz mais isso. Aí ela fala assim, Deus, envia os trabalhadores. Como que Ele vai enviar os trabalhadores, se os trabalhadores que estão dentro da casa do Senhor não saem para buscar trabalhador? É ou não é? Como que Jesus começou o seu ministério? Sozinho? Ele foi falando, foi pregando, foi pregando, foi pregando, chamou dois ali, chamou dois ali, chamou dois ali, e foi chamando, e foi chamando, e foi chamando, e foi crescendo o grupo, e foi crescendo o grupo, e foi crescendo o grupo, foi crescendo o grupo, que até trouxe inveja sobre os fariseus, trouxe inveja sobre todos, porque Jesus começou a fazer algo diferente. O evangelho que Jesus pregava era diferente, porque os judeus acreditavam na lei de quem? De Moisés. Mas quando Jesus já veio mostrando a diferença. Quer ver um exemplo? Lembra de uma mulher que ficou 18 anos dentro da casa de Deus, curvada, 18 anos escrava dos demônios, 18 anos escrava de uma doença. O próprio Senhor Jesus falou que ela era filha de Abraão, filha de Abraão, tinha as promessas de Abraão, mas ela escrava, ela estava escrava. E quando Jesus entra num dia de sábado dentro da sinagoga, Jesus coloca a mão sobre aquela mulher, endireita ela. Os doutores, os religiosos, olha os religiosos, isso não pode, isso aqui não pode, dia de sábado não pode fazer nada. Jesus quebra o protocolo, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tem pessoas que ficam assim, ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A única coisa que desagrada a Deus é você praticar o pecado. Porque praticou o pecado, o que é praticar o pecado? É continuar no erro. É continuar fazendo aquilo que fazia. O que é nova criatura? Nova criatura ele não vai voltar. Lembra que Pedro escreve, pega um pouco. Quem cuida de sítio aí? Não tem ninguém? Terra. Quem já cuidou de sítio? Terra. Cria porco.
Você pega o porco, dá um banho nele, deixa ele bonitinho, põe perfume, dá um banhozinho nele. Para onde que ele volta? Porque ele volta para a lama. Porque ele acostumou na lama. Não é porque ele é porco, é porque ele acostumou. É porque ele acostumou na lama. Acostumou viver na imundície. Tem pessoas que é desse jeito. Ela costuma viver no erro e tá na igreja, mas não consegue sair. Aí coloca aquela história de crente, né? De muitos crentes falam: a carne é fraca, pastor. Mas Jesus diz que o Espírito é forte. Já viu aquela história da pessoa que fala assim: eu caía do dele porque a carne é fraca. Eu caí nisso porque a carne é fraca. Tá bom, vamos lá. Na Bíblia, a Bíblia vai falar que Paulo diz assim: fugir da prostituir. Se ele está falando para fugir, então porque você está perto. Se a palavra está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles viram a Deus. A palavra está dizendo algo para nós, muito importante, nos dias atuais. Cristo está à porta. E a nossa alma para onde irá? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, irmão? Nós temos que se preocupar com os nossos parentes. Nós preocupamos com muitas pessoas aí fora, mas os nossos lares estão sendo destruídos, bombardeados pelo diabo. E nós oramos, e não acontece nada. Por quê? Nós temos que se preocupar com as almas. Porque quando você se preocupa com a sua alma, e quando você encontra, você é filho de Deus, que você encontra com Deus, você vai ter uma preocupação com o próximo. Você não vai criticar, você não vai apontar. Se alguém chegar até você e falar assim: me ajuda nisso, porque eu estou passando necessidade. Você não tem que falar como o mundano fala: vai trabalhar, vagabundo. Você não sabe a vida que ela está passando. O nosso papel é de ajudar o próximo. O nosso papel da igreja aqui na terra, ajudar a quem? E sim a quem souber, quem religião que for, para mostrar a diferença. Ajudar quem te ama é fácil. Ajudar quem te ajudou também é fácil. Amar quem te ama é fácil. Amar quem te dá presente é fácil. Eu quero ver você amar aquele que te persegue. Eu quero ver você amar aquele que pede um pedaço de pão, que ainda que seja teu inimigo. A Bíblia diz: dai. É bíblico. E às vezes nós não vivemos. É difícil porque a porta é estreita, espaçosa e larga aí fora. A porta é estreita. E se não tiver renúncia, se não largar o gerro, se não batizar. Eu já vi muitos cristãos falar assim dentro da igreja: 10, 1 ano, 6 meses ou mais, já leu a Bíblia, conhece Jesus, é pregado na igreja todo dia, mas quando chega e fala de batismo para ela, parece que é uma coisa que é horrível. Quando fala para ela descer as águas, se entregar para Cristo, parece que aquilo acabou o mundo para ela. Ela diz agora: não, rapaz, o que eu já estou vendo nesse mundo, você anda por aí pregando, você vê os casamentos que tem hoje, casamento de 6 meses, se der certo Deus, se não der, tchau. E ainda fala que é pastor missionário. Não, pastor, nós fez esse contrato aí porque senão eu perco a minha pensão. É melhor você perder a sua pensão e ir para o céu do que você ir para o inferno. Porque quem ama um camarada sem dinheiro ou com dinheiro, ele vai até a morte. Porque ele crê que Deus é o Deus da provisão. Senhor. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Quando eu casei, eu falei para Deus assim: eu só tenho a mala e a mulher.
A mulher, quando também casou, só tinha mala. Para onde nós vai? Para uma casa. E que casa que Deus vai nos dar? Imóvel é o que Deus vai nos dar. Quando você coloca os planos de Deus em primeiro lugar, Deus coloca os teus sonhos para realizar na sua vida. Quando você deixa Deus em segundo lugar, você perde tudo aqui na terra. O que é colocar Deus em segundo lugar? É você não depender dele. Quem depende confia. Quem depende se entrega. Quem depende de Deus, ele faz para Deus e não para o homem. Porque quem faz para o homem faz para receber a glória do homem, mas quem faz para Deus recebe a glória de Deus. E qual é a glória de Deus? Foi falado aqui. Qual é a glória de Deus? Não é aqui na terra, mas a glória de Deus é lá, na eternidade. Deus quer que eu e você se encontramos com Ele na eternidade. Sabe o que acontece com o ser humano? É que o ser humano quer coisas materiais, quer viver aqui, esquecendo que ele tem uma alma, corpo, espírito e alma. Para onde irá a tua alma? Se Deus hoje pedir. Lembra de um homem? Guardou no depósito, guardou todos os alimentos lá, falou: agora eu vou descansar, colocar a rede aqui e dormir de boa, tem dinheiro à vontade. Ai, bonitão. Esqueceu da alma, esqueceu de cuidar da alma. A alma doente é pior do que um corpo doente. O corpo, quando está doente, o homem vai procurar ajuda onde? Vocês são inteligentes. Por que no médico? Porque só o médico é especialista daquela enfermidade. Ele estudou para isso. E quando a doença é na alma, a pessoa tem que procurar quem? É Deus. Mas por que não procura? Muitos procuram, mas não acham. Por que não se entrega? Por que não se lança totalmente? Porque quando você se lança, você crê no Deus de Abraão. Abraão acreditou. Abraão creu. Ele creu tanto que quando ele recebeu a promessa, foi ou não foi? Que Deus disse que ia dar um filho para ele. Para nós terminar, eu estou te dando um filho. Vou te dar um filho, Abraão. Vou te dar um filho. Abraão, velho de idade. Sara, então, velho, avançada de idade. Porque a Bíblia diz aqui, depois, quando o anjo aparece para Abraão, diz assim: ó, a um tempo determinado, Sara terá um filho. Ela riu diante de Deus. E Deus escutou a risada dela. Deus escutou, ela riu. E o que Deus falou? Ela está rindo, né? Fala para ela que vai ser gerado dela. Rindo ela ou não, a promessa vai acontecer, porque eu tenho aliança contigo, Abraão. Nasceu o menino, passou o tempo, o menino ficou adolescente. Gênesis 22. Deus faz o que com Abraão? Abraão, pega o teu filho, que tu amas, e leva ao monte que eu te mostrarei. Quer dizer, sacrifício. Dai o seu filho para mim. Em outras palavras, Abraão não pensou 2 minutos. Ele já arrumou a lenha, arrumou o cutelo, arrumou o fogo e foi embora. Catou os seus 2 servos, o seu filho, o seu jumentinho, e foi caminhar. Falou: Sara, fica aí, que nós vamos no monte adorar a Deus. Quando ele chega no monte para adorar a Deus, pode ler lá no capítulo 22. Ele chega no monte e ele fala assim para os servos: ó, fica aí, que eu e o menino subiremos ao monte, adoraremos a Deus, daqui a pouquinho descemos. Mas o que ele ia fazer lá? Entregar seu filho a sacrifício. Quem sabe o que é sacrifício naquela época? Era pegar o animal, tirar as vísceras do animal por dentro, jogar água no animal, tirar o sangue, separar o sangue, cortar em 12 pedaços.
e depois botar fogo. Era isso que Abraão ia fazer com o filho. E quando Abraão está com o machadinho, com o cutelo, o menino lá, Deus brada do céu. Deus dá o brado. E o brado de Deus vai te dar na sua vida. Ainda antes de terminar este ano, Deus vai dar o brado na sua vida. Deus vai dar o brado na tua vida. Tu não entendeu ainda? Tudo aquilo que você não recebeu durante esses 11 meses, esse mês que vai entrar de dezembro, Deus vai dar o brado na sua vida. Mas para isso, você tem que fazer a vontade dele. Tem que se entregar para ele. Pastor, eu quero alma. Então coloca o coração em alma. Pastor, eu quero isso. Então coloca o teu coração naquilo. Pastor, eu quero ver meu filho convertido. Coloca o coração naquilo. Coloca. Usa toda a sua força. Olha bem o que eu vou dizer para você. O mundo está em festa, tá ou não tá? Todo mundo assim, ó. Vamos torcer para quem? Quem vai ganhar a Copa? Todo mundo fica ansioso naquela bola de ouro. Todo time, todo país correndo, mas só um será o vencedor. E qual será o vencedor? Aquele que se entrega mais. Por isso que há uma diferença dentro da igreja. Um se entrega mais, um se entrega menos. Um faz mais, outro faz. Não é para você ter inveja, não faz igual. Faz até mais. Você tem talento. Você tem talento. Sabe o que é o problema de muitas pessoas? É que Deus deu talento para ela e ela não usa o talento. Eu aprendi uma coisa com um rapaz que trabalha comigo. E ele não é cristão, não. É Deus fazendo isso. Porque eu tenho uma coisa tão gostosa que todo lugar que eu vou trabalhar tem que alguém que trabalha do meu lado que é afastado. É incrível isso. E o rapaz chegou perto de mim e ele viu que eu sou diferente. Por quê? Porque eu não chego falando assim, irmão, eu sou cristão da igreja tal. Não, pra que isso? Não. O cristão que é cristão, ele é de Cristo. As pessoas vão ver a luz nele brilhando e pronto, acabou. Aí ele viu uma diferença e ele falou assim, você parece crente, rapaz, você não fala nada. Você fica quieto. Os camaradas falam um palavrão aí, você nem liga. Os caras machucam o dedo, você nem liga que você machucou o dedo esses dias. Não coisa nem chegou. Eu falei, não, irmão, sou nova criatura. Palavrão na minha boca não tem mais. Coisa ruim na minha vida não tem mais. Aí ele falou, qual igreja você vai? Eu falei, tal igreja. Ele falou assim, rapaz, então aquela igreja. Não é? Eu falei, não é igreja não. Você pode ir em qualquer igreja, é você. Você tem que ser membro de uma igreja. Sim. Mas você tem que fazer a diferença. Não é a igreja, é você que é a igreja. Você vem cultuar aqui, junto com os irmãos, para unir a fé e para receber a palavra da fé. Porque tem pessoas que ficam assim, irmão, eu vou lá para aquela igreja porque o apóstolo de lá, quando coloca a mão, ele não é nada. Ele é igual ao nosso. Se você orar, se você jejuar, se você buscar Deus, Deus também opera maravilhas. Se você se entregar 100% a Deus, Deus faz maravilhas. Acabou. A palavra que fala isso. Os nascidos de Deus, olha bem, os nascidos de Deus vencem o mundo. E esses são os vencedores. Aquele que usa a fé. Usou a fé, vence o mundo. Você vence, você pode. Você vence o pecado, vence a calúnia, vence as lutas, vence a tempestade, vence tudo. Você superou tudo até agora e você vai recuar. Você superou todas as lutas e agora você vai voltar para trás. Você vai perder a salvação por causa de bobagem. Importante do ser humano é a salvação. Se hoje Deus pedir tua alma, eu estou aqui, eu não sei se amanhã eu vou viver, nem agora. Talvez eu estou aqui, daqui a pouco dá um infarto, cai e morreu, irmão, já era. E minha alma, para onde irá? É eu e Deus que sabe. É tu e Deus. Tu tem que ser como um filho. O pai conhece o filho e o filho conhece o pai. É o que Jesus disse para Felipe. Felipe, estou há tanto tempo com vocês. E tu pergunta quem é o pai?
Somos um. Agora olha bem, nós cristãos, nós somos aqui na terra ministros, príncipes, mensageiros da paz. Olha a importância que você é. Olha a importância. A palavra da vida eterna está contigo. A palavra de Deus está com quem? Com nós. Com cristão. Mas sabe o que nós fazemos com essa palavra? O maior tesouro. Chega em casa, com todo respeito, qualquer lugar. Ou se não, Salmo 91. Proteção. Ai, arrepiei aqui dentro. Na casa, meu Deus. Poxa, peraí. Pode ter Salmo 91, Salmo 23. Pode ter a Bíblia inteira. Mas ela fechada continua sendo Bíblia. Ela aberta continua sendo Bíblia. Mas ela aberta e você lendo, meditando nela dia e noite e praticando, meu filho, não tem demônio, não tem inferno, não tem doença, não tem praga, não tem nada neste mundo que te atinge. Eu provo isso para você. Quem lembra do povo do Egito? Praga no Egito. Atingiu a casa do povo israelita? Não. Por quê? Porque havia proteção de Deus. Piolho atingiu a casa do povo israelita? Não. Por quê? Proteção de Deus. Mas porque eles tinham o Salmo 91 aberto? Não, obediência. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos que está em Deuteronômio 28 virá. Mas se desobedecer, todas as maldições também virá. Tem gente que fala assim: eu vou mudar daqui, eu vou mudar de Piriquim, vou lá para uma cidade grande onde tem emprego. Chega lá, está cheio de emprego, mas a porta fecha para ela, não abre. Eita Deus! Não abre, que não abre, ela ora, ela toda essa batinada. Mas quem é obediente da palavra, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala: olha só, pode ir com certeza, que eu já preparei tudo, a porta já está aberta, a casa que tu quer está lá te esperando, tudo que você quer está lá. Esses são guiados pelo Espírito Santo. Mas quem é guiado pela emoção e pela carne, ele olha como Ló. Ele olha como Ló. Para nós terminar, como que Ló viu as campinas de Sodoma? Por quê? Coisa bela, o mundo, ó. Fantasia do mundo, dinheiro, festa, tá chegando aí o Natalzão, você vai ver o tanto de crente que adora a Deus verdadeiramente. Tá chegando o fim do ano, não só no fim do ano, você sabe, não só no fim do ano, mas é o ano inteiro. Não, irmão, isso pode, aquilo pode, irmão, Bíblia. Faça da sua casa um santuário. Se tem aquele cantinho que você ora, continue orando. Não se parece. Aleluia. Continue sendo adorador. Adorador. Eu tenho o meu cantinho em casa, eu tenho o meu cantinho no meu serviço. Às vezes, enquanto eu vejo que está aglomerado, eu vou lá para o banheiro, lá para o almoço, eu vejo que o povo está ali, para não escandalizar. Porque você tem que ser inteligente. Você não pode causar confusão. Não, eu sou de tal religião, eu sou de tal igreja, irmão, deixa para lá, isso não vai revogar nada. Nada, isso não vai salvar. O que salva é a palavra, o que salva é você ter comunhão com Cristo. Essa briga de religião, essa briga de igreja, de placa de A, de placa de B, não serve para nada. Só dá confusão e contenda igual política. Mas se viver na palavra e praticar a palavra, será salvo pela palavra. É o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus
Mas ninguém. Deus. Jesus é o único caminho. É o que Abraão aprendeu. É o que Isaac aprendeu. E teve sucesso. Teve felicidade. O que é felicidade? Tem gente que não sabe o que é felicidade. Tem gente que ela tem prazer de ficar na casa de Deus, mas não tem prazer de ficar na casa dela. Porque chega lá, parece que é um inferno. É ou não é? É luta daqui, é luta de lá, isso daqui, tira a comunhão dela. Mas quando ela tem paz, irmão, pode estar o inferno onde quiser, ele faz a diferença. Eita Deus. Não é o lugar que vai te mudar, é você que tem que mudar aquele lugar, é o seu testemunho. Você é a luz, você é sal da terra. Para nós terminar, a Bíblia vai falar que Daniel foi para onde? Para Babilônia. E Babilônia era a terra pagã. A terra pagã não mudou Daniel. A terra pagã não mudou José. Ele continua sendo justo, verdadeiro, com Deus. Não mudou, ele continuou sendo o mesmo. O nível espiritual de Daniel continuou aumentando mais ainda. Porque aí que ele buscava mais Deus naquele lugar. Para mostrar para aquele povo o poder de Deus. O poder de Deus vai se materializar sobre a sua vida. As pessoas ímpias vão olhar para ti e vai falar para você assim: eu quero ir na igreja que você está indo. Não, irmão. Porque hoje é assim, separa alguém e fala assim: irmão, vamos para a igreja. Segundo alguns crentes por aí, vou nada. Será algumas pessoas por aí, vou nada. Mal testemunhos. O seu testemunho, o seu caráter, o seu testemunho transforma a vida de pessoas. A sua honestidade transforma a vida de pessoas. Você pode sapatear, você pode pular, você pode ir para o monte, descer monte, mas se não praticar nada disso, ninguém vai ver Cristo em você. Vai ver como muitos ali fora, é apenas mais um. Quem quer, olha bem, quando uma pessoa dentro do próprio lar vai mostrar quem é você. Chega no meu lar, ela está aqui de prova. Chega na minha família hoje, eu sento na mesa, alguns tomam, alguns se converteram, alguns não, alguns na verdade já não tomam. Eles fazem assim, eles sabem que eu sou cristão, sabem que eu sou pastor. Toma um golinho. Eles não desistem. Toma um golinho. Toma um golinho. Eu, Por quê? Eles vão tentar. Eles vão te atentar. Mas eles estão vendo o seu caráter. Eles estão vendo o seu testemunho. É como a mesma coisa que a mulher quer que o maridão se converte. Né? Vamos partir um pouquinho para o casamento agora. O maridão quer que a mulher quer que o marido se converte. Mas vamos lá. O maridão é ímpio. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher santa santifica o marido incrédulo. E quando o apóstolo Paulo está falando de santificação, Paulo está dizendo de jejum da mulher que vai converter o marido. Paulo está dizendo testemunho, está falando da mulher sábia, edifica a casa. Por exemplo, o maridão trabalha e 11 horas ele vem para o almoço. 11 horas é o almoço. 11 horas a mulher está dormindo. A louça está assim. A roupa está na sala. O maridão abre a porta porque ele tem a chave, né? Entra. A mulher está com o cabelo espenteado para cima. E o maridão fala assim: você fez a comida? Ainda não. E quem tem que fazer a comida? O maridão. Você acha que ele vai ficar bom? Você acha que ele vai ficar, meu amorzinho, vai lá e descansa mais um pouquinho. Eu te amo, gatinha. Vai nessa. Ele vai soltar os cachorros. Aí a mulher vai falar assim: pastor, olha hoje o diabo se levantou lá em casa. O diabo se levantou? Não, você abriu a brecha. O maridão
A mulher sabe edifica a casa. Ainda que o maridão fala palavrão, xinga, faz um monte de coisa, a mulher sabe, vai lá, já está tudo pronto. Ó, a sua roupinha está lá, a sua comidinha está ali. Quer que eu ponha comidinha para ti? Aquilo que você gosta está aqui. É a mesma coisa o maridão, vice-versa. Não é só do lado da mulher, do marido também. Tem burro choco por aí, irmão. Tem uns jumentos por aí. Tem, como tem. Tem uns maridão jumentos, eu tiro isso de mim também, estou falando não. É verdade. Tem uns burros chocos por aí, da coisa. É verdade. Aí depois à noite, oi amorzinho. Amorzinho? É sério. Então a Bíblia, ela fala de tudo. A Bíblia nos ensina de tudo. Deus nos ensina na saúde. Deus cuida da nossa saúde. Deus cuida da nossa vida espiritual. Deus nos ensina no casamento. Deus ensina como educar a criança. Paulo fala em Efésios capítulo 5 do lar doméstico. Paulo ensina. É nós que não lemos e não praticamos. Aí tudo nós jogamos no quem? No diabo. E o diabo só dá assim: esses bobos não lê o que está escrito na escritura, por isso que está dizendo que é tudo é eu. É bem assim mesmo. Nem tudo é ele. Ó, quem provoca tudo. Apenas ele. A Bíblia diz assim, ó, ele atenta. Ele é tentador. Ele joga o feitiço dele, ele joga a coisa dele. Cai quem quiser. Verdade. Desse jeito. Hã? É a mesma coisa a mulher ou vice-versa o homem. Está passando uma bonitinha. Tudo esticadinha. Vartando tá nu. O cara olha se ele quiser. Se ele não querer, ele se controla. Eu sei que vai vir o desejo. Vai, porque aqui a mente do ser humano é 24 horas bombardeada, é dele e da mulher. Todo mundo tem a mente bombardeada pelo diabo. Ah, pastor, não, cruz, credo, eu sou de Deus. Mentira, você tem às vezes pensamento mal, sim. Vem pensamento mal, é nós que temos que controlar. É nós que temos que vencer esse pensamento mal. É nós que tem que estar ali vencendo. Porque senão nós somos dominados por ele. E uma vez dominado por ele, nasce o pecado. Não foi isso que aconteceu com Caim? Nasce o pecado em seu coração. Caiu no coração. Então nós não podemos deixar cair no nosso coração. Nós temos que barrar os pensamentos mal. Vem pensamento mal, amarra, manda embora. Em nome de Jesus. Não, Deus, aqui é só que por isso que Paulo diz, ó, pensais nas coisas do alto. Por que Paulo diz pensar nas coisas do alto? Pensa nas coisas lá, ó. Tá ruim a mente aí? Começa a cantar. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Hã? Aleluia. Tá de doido, mesmo que a voz não ajuda, vai lá, canta. Quem canta são os irmãos, o mal espanta. Ué. Ou não? Pastor, todo mundo não gosta quando eu canto, irmão. Canta, adora, continua adorando. Você não nasceu para agradar ninguém, você nasceu para agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se for para agradar homem, então nós viveríamos eternamente aqui na terra. Mas a nossa eternidade não é aqui. Aleluia, Deus. Oh, pastor, é que o obreiro quer sair da igreja, deixa ele embora. Deixa ele quebrar a cara lá fora. Que a irmã não quer ficar, deixa ele embora, irmão. Pastor e igreja, porque vai ficar vazia, irmão. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Jesus ensinou. Jesus, para terminar, Jesus estava fazendo o que, pastor? Pregando duro, um sermão duro. Mas duro mesmo. Lascando os chicotes, Jesus. Todo mundo indo embora. Jesus começou a falar para eles assim, ó, vocês vêm a mim porque eu dou a voz de comer. Eu dou pão. Eu faço milagre. Jesus começou, porque Jesus sabia o pensamento deles. Jesus conhece o pensamento do ser humano. Não adianta ninguém querer disfarçar diante do Senhor Jesus, que não adianta, que ele sabe quem é quem.
E chega carinha de santo lá. Jesus, hein? Jesus olha assim, se arrepender. Arrepende. Jesus, aí Pedro chegou diante de Jesus, mestre, pega mais leve aí. O povo está indo embora. O povo está indo embora, mestre. Jesus disse, Pedrão, quer ir também junto com os discípulos? Vai, meu querido. O que Pedro disse? Só tu tem a palavra da vida eterna. Pedro reconheceu que só Jesus tem a palavra da vida eterna. A palavra da vida eterna não está com o presidente. A palavra da vida eterna não está com o missionário. A palavra da vida eterna não está com o pastor. A palavra da vida eterna está com Jesus. Está com Ele. É através dele que nós temos o livre acesso ao céu. Não é nem para o Pedro, nem para o João, nem para o Maria, nem para o Tiago, nem por um ser humano, mas é através do nome do Senhor Jesus. Foi o sangue dele. E veio tiro na cruz para morrer por mim e por você. Então é ele que pode resolver o nosso problema. Se coloca de pé.